E aqui eles deixam para nós registrado para que nós, como igreja, possamos entender como eles chegaram a esses preceitos e por que são importantes para nós. Né? Então, aqui, alguns dias depois, disse Paulo e Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde Panfilha e não os acompanhando no trabalho. Houve então tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui a gente vê, então, né, uma dupla de missionários que Deus levantou, que era Paulo e Barnabé, mas que em determinado momento eles vêm a ter uma ruptura aí. Eles não trabalham mais juntos como antes, né? E a gente fica pensando, mas poxa vida, como pode isso, né? Deus os colocou juntos nessa missão. Só que até mesmo, às vezes, coisas que parecem negativas, às vezes Deus permite que aconteçam. Mas não, para Deus, isso não é impedimento para a obra de Deus. Porque a palavra de Deus e a vontade de Deus, ele não queria, achou que ele não deveria ir, porque ele tinha se afastado um tempo da obra, então não poderia contar com ele. E o que acontece? Paulo, percebendo isso, ele deixou à vontade que Barnabé levasse a Marcos e resolveu escolher um outro para que fosse com ele, pregando a graça ali, continuando o trajeto que ele tinha traçado, o trajeto missionário que ele tinha traçado. E a obra de Deus perdeu com isso? A gente fica perguntando, mas Paulo foi para um lado, Barnabé para o outro? Não, de forma alguma. De forma alguma. Até isso, Deus já tinha visto lá na frente, estava nos propósitos de Deus. Deus já sabia. Quando Deus colocou Paulo e Barnabé juntos, sabia que em algum momento eles iam entrar em alguma divergência. Nada, é claro, que pudesse fazê-los inimigos, não era isso, mas eram diferentes opiniões. Um queria levar o Marcos, o outro não queria. Mas o que aconteceu é que foi justamente o contrário. A obra de Deus se expandiu, porque enquanto Marcos e Barnabé, né, estavam indo para um lado, né, estavam indo para Chipre, voltando para Chipre, lá estavam anunciando o evangelho, continuando ali a obra, Paulo, junto com Silas, foi para outro lado. Então, o que aconteceu? O que era para ser uma divisão acabou sendo uma multiplicação, porque um indo para um lado, outro para o outro, iam se multiplicar os números daqueles que creriam. Né? Muito mais pessoas teriam as condições de ouvir o evangelho. Porque naquele tempo não havia televisão, não havia aqui, como a gente tem hoje, essa ferramenta maravilhosa que é a internet, em que em tempo real eles pudessem estar juntos ali anunciando e chegando a várias partes do mundo juntos. Não. Então um tinha que ir para um lado, outro tinha que ir para o outro, tinha que ir para o outro, e eram vários dias de viagem. E para chegar lá e ainda pregar e juntar pessoas num canto e depois juntar pessoas no outro. E se um tivesse aqui, o outro lá e o outro lá em diferentes pontos, claro que muito mais pessoas seriam alcançadas pela palavra. Então aqui foi uma divergência humana, mas que para a obra de Deus acabou que foi lucro. Né? E aí Paulo e Silas, né, continuaram anunciando a graça do Senhor. Eles foram para Sicília e confirmando as igrejas, confirmando aquilo que Paulo já havia começado. No versículo, então no capítulo 16, né, a gente continua aqui, Paulo leva consigo a Timóteo. E além de Silas, ele também agora tem um outro discípulo, Timóteo. Olha como que Deus nunca perde. O que Deus tem para fazer na sua vida, não vai perder. Você não vai perder. Ah, mas eu estava contando com uma pessoa, eu estava contando com tal coisa, e de repente não foi aquilo que eu estava esperando, o resultado não é esse. Deus não está perdendo na sua vida. Tá? Aquilo que você não entende agora, Deus vai fazer com que multiplique lá na frente. A obra de Deus vai continuar. E o que acontece? Deus levanta outros. Né? Vem aí Timóteo também, que vai ser um obreiro aprovado, um jovem que maneja bem a palavra da verdade. Olha só. Né? Então chegou também a Derbe e a Listra Paulo, havendo ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Quem era a pessoa adequada para estar com ele, né? Paulo, né? Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Por isso, circuncidou por causa dos judeus, vamos deixar isso aqui bem claro, porque daqui a pouco a gente vai ver que se inicia uma tremenda discussão a respeito da circuncisão no meio da igreja cristã, né? Então, o que acontece, né? Porque ele era judeu, porque Paulo era judeu, Timóteo era judeu, né? Era filho de judia.
crente, mas o pai era grego, olha só, mas ele era filho de judia, né? Timóteo. E aí ele vai para ir aos judeus, Timóteo ir aos judeus com Paulo, ele se circuncida. E o que é circuncisão? Né? Para quem aí está aí do outro lado, de repente, seja novato no entendimento e fique perguntando, mas o que é isso, circuncidar? Né? Os judeus, no antigo pacto, eles tinham que passar os homens pela circuncisão, que era simplesmente o que a gente chama hoje de operação de fimose. Isso era por uma marca que Deus escolheu para que aqueles homens fossem reconhecidos como sendo do povo judeu, e como uma marca de que eles estavam debaixo da lei de Jeová, né? E também por um motivo de saúde, de higiene, né? Naquele tempo tão primitivo, isso ajudava, tanto no aspecto físico, né? De saúde, como também, olha como é que Deus é sábio, ele escolhe uma marca, mas uma marca que vai beneficiar a saúde. Não é simplesmente marcar uma pessoa. Então ele escolhe a operação de fimose que beneficiaria aqueles homens, né, na sua saúde, na sua higiene, até várias coisas que eles teriam que passar também, né? Também eles teriam que passar no deserto. Então isso, para eles, era bom para a vida deles também, para a vida física deles. E também como uma marca de que eles pertenciam, então, ao povo escolhido, o povo que estava temendo as leis de Deus. E aí isso ficou até o momento que Cristo veio e, claro, caíram todas as coisas físicas e Jesus traz um reino espiritual, né? Jesus, ele foi o sacrifício final ali e único, e aí começa uma nova aliança. Mas até aquele momento, ainda o judeu passava por isso. Mas quando Cristo chega, é claro que agora é diferente. Ele não vai colocar para os gentios, que somos nós, aqueles que não são judeus, uma lei que era para o povo judeu. Porque a lei que Jesus traz agora, para o ser humano em geral, judeu, grego e de qualquer nação, é a lei do amor e fidelidade a Deus, né? De não adorar a outro Deus, senão a esse, que é o Criador, ao Pai, né? De Jesus Cristo. E amar o seu próximo, essa é a lei. Você cumprindo isso, você está cumprindo o Evangelho. Amarás a teu Deus, né, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Essa nova lei, o novo mandamento vos trago. É esse o mandamento para a igreja. E tudo mais agora, é claro, vem seguindo a lei moral que faz parte de cumprir a lei do amor. Ponto final. Né? Todas as outras coisas são rituais carnais que para a graça não é o ponto, né, foco. E aí o que acontece? Já os gentios não estavam debaixo dessa mandamento de ter que ser circuncidado, né? E aí a gente vai ver que começa uma discussão a respeito desse assunto. Por quê? Porque os judeus, né, também alguns se convertiam ao evangelho através de Paulo, porque ele era um judeu convertido que foi doutor da lei, né, que era um fariseu, e agora ele também está trazendo para ele, né, os judeus, para Cristo. Mas ele também vai aos gentios. Então ele está lidando tanto com os gentios como os judeus. E ele começa a mostrar para os judeus que os gentios não têm que estar debaixo da lei judaica. E que os judeus também, agora eles têm esse mandamento como principal. A lei já não é um peso para a salvação. Não, eles não têm que cumprir os preceitos da lei, né, em termos rituais, para serem salvos. Porque Cristo já cumpriu todas as requisitos da salvação na cruz, né? Ele começa a fazer essa diferença e mostrar o que Cristo quer para o judeu, para o grego, então para qualquer um, como igreja, né? Então vamos separar o que é ritual para aquilo que é moral, para aquilo que realmente Deus quer agora nessa nova aliança para o homem, o propósito para o homem. E aí o que acontece, né? Aí Deus levanta Timóteo para acompanhar Paulo e eles vão chegar até os judeus. Ao passar pela cidade, entregava aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e no dia a dia aumentavam em número. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha que coisa interessante, né? Como é que o Espírito Santo vai impedir alguém de pregar a palavra no lugar? Né? Mas isso pode acontecer. Sabe, muitas vezes a gente não entende, mas por que eu não consegui ir para aquele lugar? Né? Eu queria, da minha vontade, né, o meu sonho, né, o meu propósito era levar Jesus para aquele determinado lugar.
era para aquele determinado bairro, ou para aquele determinado grupo de pessoas, mas Deus, ele sabe quem é que tem, não é, a condição ideal para realizar determinada tarefa. É claro que quando Deus quer, ele usa até uma mula, quando não tem outro jeito, ele usa uma pedra, até as pedras clamam, ele manda um anjo. Mas quando as coisas estão fluindo dentro de uma normalidade, Deus, ele sabe, ele mexe as peças corretas, né, que vão ser mais funcionais em determinada situação. Então ele levanta a pessoa certa que vai alcançar aquilo ali. E também ele pensa nos seus. Ele também pensa na pessoa. Por algum motivo, Deus não queria que eles fossem para uma determinada região. E olha só, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na palavra na Ásia. Não era o que o Espírito Santo queria no momento para eles, né? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus, de Jesus, não permitiu. Ah, mas por quê? Vamos ver por quê. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade, porque o propósito de Deus era em outro lugar. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Porque lá na Macedônia tinha, né, algo mais importante naquele momento que Deus tinha que fazer com eles. Então, se algo na tua vida, né, você aí que está do outro lado, você estava orando e de repente não aconteceu do jeito que você esperou, você foi impedido. Às vezes é o diabo, sim, mas a gente também tem que ter, né, a sensibilidade de orar a Deus para perceber quando é o inimigo que está impedindo. A gente deve insistir e continuar, porque aquilo ali é simplesmente, né, uma aprovação que a gente tem que superar e entrar ali realmente que Deus quer, ou quando realmente Deus não quer que você vá para aquele lugar. É importante a gente entender porque Deus vai mandar sinais. E ele, se você orar e tiver fé, ele vai mandar sinais claros. Ele não vai mandar pela metade. E olha o sinal que Deus mandou para Paulo, porque Paulo às vezes ele era obstinado. Ele mesmo fala isso, que ele era, né, um varão obstinado. Então, necessitou que uma visão, né, Paulo visse um varão de pé dizendo: olha, passa a Macedônia. Talvez se alguém falasse para Paulo, não, eu tenho que fazer. Ele era um homem muito determinado. Ele era um homem colérico, determinado. Mas Deus, vendo que ele ia teimar, o que ele faz? Manda para ele uma visão. Com ele sempre as coisas eram muito assim, fortes. Na experiência que ele teve de conversão foi forte. Ele teve que cair, teve que ouvir o próprio Jesus, né? Ver uma luz e ouvir a própria voz de Jesus dizendo: olha, por que me persegue? Tudo com Paulo era muito assim, forte, por causa do temperamento dele, forte, por causa das raízes dele, forte, né? Que para convencê-lo de algo tinha que ser realmente algo que, né, fosse ali e mostrasse que era Deus, porque ele era um homem de determinado e quando ele defendia um ponto de vista, ele era até o final. E então, o que acontece? Aparece um varão numa visão para que ele tivesse a certeza que era Deus e não insistisse e não teimasse, né? E aí, esse varão passa a Macedônia, diz ele, e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aí eles foram, né? Paulo foi para Filipos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção à direitura de Samocrácia. No dia seguinte, a Neápolis, cidade da época, né? Com os nomes, né, que eram da época. E dali a Filipos, e era ali que estava o propósito de Deus. Na cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falávamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ali estava o motivo pelo qual Paulo foi para um lado, Barnabé foi para outro. Paulo foi impedido de ir para a Ásia e teve que ir para a Macedônia. Era Lídia. Era uma mulher que Deus queria alcançar, né? E aconteceu que, indo para esse lugar, encontramos uma jovem possessa de espírito adivinhador. Olha que interessante, né? Vamos voltar lá em cima. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração
para atender às coisas que Paulo dizia. Então, primeiramente, Lídia, né? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos jogou dizendo: se julgais que sou fiel, Senhor, entrai à minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Olha que maravilha, né? Lídia foi atingida com a graça de Deus, uma mulher que Deus tinha um propósito na vida dela, e não somente ela convidou a Paulo para entrar e toda a sua família ali pôde ouvir o evangelho. Olha que coisa linda é andar pela direção de Deus. É muito complicado quando nós queremos dirigir a nossa própria vida, né? A gente às vezes arruma problemas que a gente não tem que arrumar, a gente atrasa coisas que a gente não tem que atrasar, a gente às vezes está andando com pessoas que a gente não tem que andar, a gente passa por sofrimentos que não tem que passar, por não deixar que Deus dirija a nossa vida. Mas quando a gente permite que o Espírito Santo de Deus dirija a gente, né? Quando a gente para ser sensível à voz de Deus, e a gente, né? Peraí, eu acho que é Deus, então vamos lá, vamos entender se é Deus, vamos orar, vamos perceber os sinais, vamos ler aqui, vamos, né, pedir a Deus que nos oriente. A coisa acontece de uma tal forma que você consegue ver Deus mexendo na sua vida como se fosse um quebra-cabeça. Ah, essa peça se encaixou nessa direitinho. E Deus estava ali no quebra-cabeça de Paulo de uma forma que ia vendo os milagres acontecendo, entendendo os porquês. Mesmo quando ele foi impedido de ir para onde ele queria, pelo Espírito Santo, ele foi entender que a obra que Deus tinha com ele era muito maior. Ele tinha, talvez não em número, não era número, era uma mulher, né, primeiramente, mas era uma alma preciosa que ia alcançar outras, né? E olha o que acontece. Primeiro foi Lídia ali, e ele entra na casa de Lídia, ele alcança com certeza outras pessoas que estavam ali, né? Porque era costume reunir a família, receber com uma refeição, com certeza aqui não diz, mas ele entrou lá, né? E prega então dentro dessa casa. E aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu encontro uma jovem possessa. E o segundo motivo é essa jovem aqui que a gente viu, né? Que estava possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Isso sempre existiu. Isso sempre existiu. E a gente vê que Deus não se agrada. Deus não se agrada quando a gente quer mexer no mundo sobrenatural de uma forma que não seja através do seu espírito. Isso é bem claro desde a antiga aliança, na nova aliança, que Deus nos dá poder para mexer no sobrenatural? Sim, porque Ele é sobrenatural. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas a forma de entrar nesse mundo espiritual, né, a forma de atingir esse sobrenatural, ela é determinada por aquele que criou tanto o mundo natural como o sobrenatural. E por quê? Ah, mas por que eu não posso entrar do jeito que eu quero? O porquê não nos pertence? Nos pertence a acatar? O porquê, né, a acatá-lo e não questioná-lo. Porque aquele que o criou determinou assim. O manual de instrução foi dado por ele é o criador. Quem melhor do que o criador para nos mostrar como funciona a sua criação? Não é? Ele criou o manual dele. E nós, como usuário, que vamos usar vamos entrar, vamos dizer assim, né, usar essas coisas que ele nos colocou à nossa disposição, a gente tem que entender como ele fez, porque ele criou. Não foi você que criou o mundo espiritual. Aliás, nós não criamos nem a nós mesmos. Nós não criamos nem material. Nós nem sabíamos que íamos nascer. Nós nascemos. Nós descobrimos que nascemos. E nós começamos a descobrir o mundo natural. E depois descobrimos também que existe um mundo espiritual. Mas quem melhor para entender e para ensinar e para nos dar as ferramentas para atingir aquilo do que aquele que criou? Então, Deus não quer que nós atinjamos o sobrenatural a não ser através do seu poder, porque Ele sabe que nesse mundo espiritual existem forças malignas, ele nos deixa saber também através de Jesus, porque Jesus nos disse que existiam, porque a gente vai ver que existe um mundo, né, através das escrituras aqui, como nós estamos analisando, que existe no mundo espiritual forças malignas, que se nós não formos através do poder do Espírito Santo de Deus, elas não serão de bem para nós, e sim de prejuízo. E são enganadoras. E querem dizer que o homem, ele pode por si mesmo atingir o sobrenatural pelos seus próprios poderes. Por quê? Porque essas forças malignas não quiseram se submeter ao Criador. E tem a vontade que as suas criaturas humanas também não façam. Eles querem que, né, o homem também caia no mesmo pecado que eles caíram. E aí o que acontece? Eles querem fazer com que o ser humano se revolte contra Deus, né, se rebele e faça a mesma coisa.
queira mandar, né, em tudo e não queira dar a glória ao Criador. Então, quando vem forças ocultas dizer, você pode fazer isso, por isso, você pode, você quer, você pode entrar no mundo, né? E te mostrar outras maneiras, você está lidando com aqueles que se rebelaram contra o poder de Deus. Agora, existe uma maneira de atingir o espiritual? Sim! Por aquele que é o Senhor de todas as coisas, o dono do universo. Nós somos espírito. Nós não somos essa carne somente que está aqui. Dentro de nós existe o Espírito. E a gente pode atingir, mas a gente pode atingir para a glória de Deus, pelo poder de Deus, com o Espírito de Deus, que é tudo que é bom, que é tudo que é louvável, que é tudo que é saudável, que é tudo que é, né, benéfico, que é tudo que é amor. Essa é a forma de atingir o espiritual. Para o bem, para curar, para abençoar, para libertar, para afastar o mal, para afastar a treva. E quando a gente vai contra o Criador e a gente entra no espiritual por outras vias, não pode ser, porque a Bíblia fala, não se pode servir a dois senhores, ou a Deus, ou a Mamon, né? Nesse caso Jesus citou as riquezas, mas também podemos aplicar para esse princípio, ou a Deus, ou o mal, ou os espíritos, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito maligno. Bom, aí a gente vai entender por que aquela mulher que estava adivinhando estava contra Deus. Porque Deus não mandou ninguém adivinhar, Deus mandou orar, Deus mandou pedir discernimento a ele, não ficar tentando adivinhar por si próprio. Não, eu posso. Pra que Deus? Eu vou adivinhar, peraí, vem cá. Alguma força aí, qualquer outra, me diz o que vai acontecer lá no futuro. A Torre de Babel, ela foi, né? Os homens foram confundidos quando eles quiseram fazer isso. Eles quiseram saber levar a sua vida à sua maneira, fazer o seu próprio império, chegar até os céus, dominar, chegar até o sobrenatural por eles mesmos. E aí começou a confusão. Deus não se deixa escarnecer, e a glória dele não divide com ninguém, a gente já falou isso aqui. E aí o que acontece? Essa mulher tinha um espírito adivinhador. Para que servia isso? Para abençoar? Não, para ganhar dinheiro através da fé alheia. E a gente chega num momento que tudo se repete. A história é sempre a mesma. Quantos hoje se levantam, né? Vem cá que eu vou fazer isso, me dá tanto. Eu vou fazer um trabalhinho, eu vou fazer uma certa coisinha, alguma coisinha espiritual aqui. Seja de qualquer religião for. O problema é esse. O problema é querer passar por cima de Deus. Eu vou fazer meu jeitinho, aí você me dá um dinheirinho, eu faço um jeitinho e você ganha aquilo que você quer. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele ensinou pedir e dar-se-vos-á. Será que o Pai, sendo bom, ele vai dar para o seu filho uma pedra se ele pedir o pão, ou uma serpente se pedir um peixe? Se você pode chegar ao Criador, ao teu Pai, ao Deus de todo o universo, aquele que é amor, que é santo, que é puro, pode pedir, ele pode resolver o seu problema. Para que você vai dar dinheiro na mão de alguma pessoa para que ela atinja uma entidade espiritual e faça uma coisinha para ganhar dinheiro através da fé, e faça uma coisinha que se resolva através de outro espírito, que não seja aquele que te criou, que não é aquele que é todo poderoso, amoroso, que é perdoador, que gosta das coisas justas, retas, que criou o homem para ser feliz, liberto e não para a maldição? Não é? Alguma coisa tem de errado aí. Então aquela mulher adivinhava e ela dava lucro para os espertalhões. Sempre se repete. Isso se repete em todas as esferas. Se repete em todas as religiões, inclusive naqueles que professam às vezes até a Bíblia. Né? Vem, te dá tanto, eu faço, né? Eu oro e você vai me dar tanto. Sai correndo disso aí. Ou eu faço uma coisinha aqui no mundo sobrenatural, me dá tanto, custa tanto. Saia correndo, porque Deus não se vende. Isso não é Deus. Não é Deus, seja em qual a religião que for. Não estou falando de religião nenhuma. Eu estou falando, seja no geral, qualquer pessoa que te pedir, me dá tanto que eu vou fazer, o seu problema será resolvido. Corre. Porque Jesus falou, né? Pela fé, se pedir com fé. Ele não falou se você comprar a fé, se você comprar a bênção, se você der tanto para algum líder espiritual, se você der tanto Não, ele falou, não é? Crendo recebereis, em meu nome, mas ele também disse que tem que fazer a vontade do Pai, segundo a vontade do Pai. Tudo que pedires em meu nome, segundo a vontade do Pai, crendo recebereis. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis para aquele monte, passa de um lado para cá, para lá, que isso vai acontecer. É muito, sabe, tá aí, é muito claro. Mas aquela mulher, o que ela fazia? Ela adivinhava o futuro,
né? E a gente vê aí que existe possibilidade de fazer isso através de quê? De Deus. Se fosse através de Deus, ela não ia ser espírito, não ia estar aqui sendo liberta de um espírito imundo, e tá bem claro, né? E aí o que acontece? Ela dava lucro para os seus senhores. Aí Paulo, né? Ela estava seguindo a Paulo. Começou a seguir a Paulo. E falava, ela estava falando uma verdade. Olha só, a pessoa pode estar sendo conduzida por um espírito mau e está falando uma verdade? Ela estava falando uma verdade. Olha o que ela falava. Estes homens são servos de Deus Altíssimo. E não era. Paulo era servo de quem? De Jesus. De Deus. Não é? Ele era o quê? Um homem que estava fazendo a vontade de Deus. Eles anunciam o caminho da salvação. E eles não estavam? Paulo e todos os que estavam junto com ele, né, Timóteo e outros que o acompanhavam, eles não estavam anunciando o caminho de Jesus? Ela estava falando a verdade. Então quer dizer o seguinte, ela estava tentando usar algo da verdade para enganar com a mentira. E a gente vê que isso existe. Cuidado, peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar e não vai te lançar em rosto. Aqui diz na palavra de Deus, depois na epístola de Tiago, se algum tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe ser-lhe dada, né? E aí Paulo, com a sabedoria que ele tinha, ele viu que aquilo não era Deus. Ele viu que aquilo não era Deus que estava falando através dela. E isto se repetia por muitos dias. O que estava acontecendo? Uma mulher que era usada pelo inimigo, ela queria se promover através de Paulo, que era um servo de Deus, usando uma coisa que era de Deus, para dizer para as pessoas olharem, tá vendo? Ela está junto com eles, ela é de Deus. E muitos hoje em dia têm querido levar o nome de cristão, ou de evangélico, ou de outra coisa, se promovendo através da Bíblia para dizer que é Deus, mas por trás dele está um espírito de engano, de comércio da fé, de enganação. Por isso que a gente tem que se pautar aqui na palavra. O que Jesus disse? Como é que tem que ser? Né? Mas as pessoas são falhas. O ser humano é falho. Né? Claro, você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita, nenhuma pessoa perfeita que está pregando o evangelho. Paulo não era perfeito, ele mesmo fala que ele, né, muitas vezes ele desagradava a Deus, ele se achava o pior dos pecadores, mas Deus sempre estava com a misericórdia dele. Só que ele tinha realmente, né, o temor a Deus estava mostrando a fé autêntica no caminho de Cristo. E é isso que a gente tem que procurar ver, comparar. Olha só, essas pessoas estão mostrando aquilo que está dentro da fé, aquilo que Jesus mandou pregar? Ou será que eles estão querendo distorcer para algum benefício, né, próprio, ou eles estão querendo ir para outro caminho que não seja o caminho de Cristo? Será que eles estão querendo pegar forças ocultas, ou eles estão querendo buscar o Deus que é todo clareza, ao Jesus que é luz, né? Aquele que morreu na cruz, ressuscitou, aquele que é amor, aquele que é puro, aquele que fala da salvação, da fidelidade, da lealdade? Se você vê algo que esteja distorcendo isso, cuidado, porque por mais que esteja falando certo de Deus Altíssimo, que esteja dando glória, que esteja acontecendo alguma coisa, que esteja até acontecendo um milagre, cuidado, não se paute nisso. Procure ver, realmente se vem de Deus, para que você possa colocar ali, né, toda a sua fé, né, seguir aquilo ali. E olha aqui que, né, Paulo pegou uma hora que ele vendo que ela estava se aproveitando de Paulo, que era homem de Deus, realmente para ganhar fama com eles. Eu tô aqui, eu faço parte, né? Olha só, eu tô falando em nome de Deus também, ó. Então, tudo que eu faço, as adivinhações também vem de Deus aqui, ó. Tô falando que eles são servos de Deus Altíssimo. E aí, Paulo teve um momento que ele ficou indignado. A Bíblia diz aqui, indignado, já indignado, voltou-se contra a mulher. Voltou-se contra a mulher? Voltou-se contra a mulher? Voltou-se contra o espírito maligno que estava atrás dela. Porque ele sabia que não era ela, somente. Ela era um instrumento. Mas quem é que estava armando toda aquela confusão, até para depois, diante das pessoas, desmoralizar Paulo, porque se ela fizesse alguma coisa, mas olha lá, Paulo andava com ela. O diabo já estava preparando para envergonhar Paulo, mas o Paulo andava com ela. Então Paulo também estava pregando doutrina de demônios. Os próprios cristãos iam se confundir. Então ele foi para ali para anunciar a palavra e houve uma confusão e vai aquela pessoa usada, mas Deus já mandou ele para lá para desfazer tudo isso, porque Deus ia mostrar quem é quem, da onde vinha o poder dele e da onde vinha o poder do mal, para que as pessoas não fossem mais enganadas. Deus ia acabar com aquela enganação ali. Aí o que acontece? Ele vira para ela, né? Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Ele fala para o espírito, não fala para ela. Para o espírito maligno que estava usando ela.
Então aí a gente chega naquela palavra, nossa luta não é contra a carne e sangue. Às vezes tem pessoas que vêm atarzanar a vida da gente e a gente não entende por quê. Perturbar, né, assim, sem a gente fazer nada. Você tá no lugar ali, tá querendo abençoar, tá fazendo bem, tá orando, tá ajudando. E a pessoa às vezes vem e faz aquela confusão, né? E aí você não entende por quê. Mas não é a pessoa. Paulo deixou bem claro ali quando ele olhou assim, ele podia ter batido boca com ela. Olha, você não, ele não bateu boca com ela, ele não discutiu com ela, ele virou e falou assim, retira-te dela, espírito maligno, agora, sai dela. E saiu. E sabe, que diz, na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores, quer dizer, aqueles que estavam por trás dela ganhando dinheiro com enganação da fé alheia, isso sempre existiu, existe até hoje, que lhe desfizeram a esperança dos lucros, agarrando em Paulo e Silas, arrastaram para a praça a presença das autoridades. E levando aos pretores, autoridades, né, da época, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade. E olha só, né, como as coisas no mundo às vezes se invertem. Eles estavam perturbando aquela mulher. Quantas vezes enganavam as pessoas com aquelas adivinhações, que não se sabia de onde vinha, porque, como é que estava fazendo aquilo ali, né? Para enganar os incautos. Pedia dinheiro e nada aconteceu. Ela não foi presa, eles não foram presos, ninguém os assaltou. Mas quando Paulo chega e liberta aquela mulher, acaba com aquela farra, né? De usar a fé para enganar os outros, aí eles se sentem prejudicados, não estavam mais ganhando dinheiro né? Usando a fé alheia, eles vão invertem a situação e dizem às autoridades que quem estava perturbando era Paulo. E ele estava justamente fazendo o contrário, desfazendo isso, né? Levando a palavra da verdade, da fé, do amor puro, puros. E aí, você vê, né? O mundo, ele tá numa distorção de valores desde aquela época. A gente vê aí, né? Essa semana mesmo a gente viu a distorção de valores aí, em plenas Olimpíadas, a gente vê, né? Infelizmente, que as pessoas estão confundindo as coisas da fé. Não estão respeitando a fé alheia. Quer manifestar? Pode manifestar aquilo que você pensa, ninguém tá, né? Cada um tem o direito de pensar como... Mas não tem o direito de agredir a fé alheia. Nem nós temos o direito de agredir a fé alheia. Nem eu tenho o direito de chegar aqui e agredir a fé dos outros. Dizer, vocês, não sei o que. Não, eu tenho que falar do meu Cristo para que as pessoas entendam por quê. Eu tenho que mostrar a razão da minha fé. E não dizer, você vai pro inferno porque você é isso, porque você é aquilo, porque você tem que quebrar isso. Não, quem tem que te convencer não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso desrespeitar a fé do meu irmão. Não posso agredir o outro pela religião dele. Eu tenho que ser... Jesus não era assim. Jesus falava a verdade, sim. Claro. Ele confrontava, sim. Mas ele jamais agredia. Vituperava. Não, por contrário. Ele foi vituperado. Né? E a gente vê que hoje em dia você se falou que é alguma coisa da Bíblia, que é cristão e tudo, e as pessoas estão agredindo a fé. Olha só, tá bem claro. Então a gente tá... O inimigo, ele não tá mais brincando, ele não tá mais se escondendo, a coisa já tá escancarada. Olha, eu tô contra vocês mesmo, que todos os valores cristãos caem por terra. Eu vou mexer até com Cristo. Né? Conforme fiz lá, que crucifiquei, agora eu quero crucificar dessa forma. Mas Jesus já ressuscitou, ele é vencedor, não adianta fazer tudo isso. Porque quanto mais fizer, mais o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Mais ainda vai ficar óbvio para aqueles que têm a fé, que é verdade que Jesus falou, que nos últimos tempos seria como no tempo de Sodoma e Gomorra, como nos tempos de Noé. E está se cumprindo. As pessoas não querem mais ter noção de respeito a nada. A distorção geral das coisas. Vamos ter respeito, né? E aí, o que acontece? Eles apanharam porque estavam justamente pregando a verdade, né? Propagando costumes que não podemos receber, diziam de pau, olha só, aqueles homens, né, inescrupulosos, que eram gananciosos, ganhavam dinheiro através da fé dos outros, com mentiras. Aí ele vai e fala que Paulo, né, estava acabando com os costumes lá da cidade. E levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, né, que seriam como se fossem policiais da época, né, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. E que Paulo e Silas, mas Senhor, eu vou para Macedônia para ser açoitado. Não, eles não falaram isso. Né? Paulo já sabia quanto ele ia ter que sofrer pelo nome de Jesus. Ele não foi enganado, porque Jesus falou para ele, você vai ver quanto que você fez com os outros.
que ele fez isso. Ele mandou, ele não chegou e bateu, mas ele permitia que os cristãos, né, autorizavam que fossem perseguidos e açoitados. E agora era a vez dele sentir na pele. Né? Não era uma vingança, mas era para que ele pudesse viver aquilo ali e mais ainda ele compreender, né, o que é o Evangelho de Cristo. E depois lhe deram muitos açoites e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Eu vou parar por aqui hoje, mas a gente vai ver na semana que vem o que acontece com Paulo preso, né, junto com Silas. Né, eles vão parar no cárcere por estar falando a verdade. Né? E quantas vezes estão querendo encarcerar os cristãos hoje em dia? O mal quer fazer isso, ó, calar a boca do cristianismo. É o que está querendo fazer, acabar, pegar a Bíblia, rasgar, arrancar todos os ensinamentos, tem que distorcer tudo, virar tudo de cabeça para baixo. O que estavam fazendo com ele fisicamente, né, é o que o inimigo quer fazer também com a palavra de Cristo espiritualmente. Né? E não faz hoje fisicamente com alguns, mas faz espiritualmente, tipo, cala aí, fica aí. Você começa a falar das coisas de Deus, isso é ultrapassado. Nós estamos num novo momento. Mas as palavras de Deus nunca, tudo vai passar, Jesus falou. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ainda que peguem essa Bíblia e rasguem e destruam, queimem, vai estar aqui dentro. Vai estar dentro do coração e da mente de cada um que se converteu e realmente entendeu a palavra. E vai continuar sendo propagada. Né? Então, na semana que vem a gente vai ver o que aconteceu com Paulo e Silas dentro daquela prisão. Né? Depois deles terem feito tudo certo. Mas acabou, né, dessa forma. Só que não vai acabar dessa forma. Porque Deus não ia deixar eles irem para Macedônia para eles acabarem presos e acabar ali a obra. Alguma coisa mais grandiosa vai acontecer. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que você possa continuar, né, meditando aí na palavra, recebendo essa palavra, aprendendo essa palavra e guardando no seu coração essa palavra.